O que causa um infarto? É possível interromper um? Pode acontecer fora do coração? Como saber se eu já infartei? Eu sou Juan Lobo e hoje nós conversaremos sobre o infarto. Bem, a definição de um infarto é uma lesão causada por falta de oxigenação em um órgão. Ou seja, apesar de a maioria das pessoas correlacionar a palavra infarto ao coração, também pode ocorrer infarto nos rins, no mesentério, no cérebro ou em qualquer outro órgão. Inclusive, quando este ocorre no cérebro, nós chamamos de AVC, ou acidente vascular cerebral. É isso mesmo. O AVC é um infarto do cérebro. E o que causa um infarto? Existem situações incomuns onde um infarto pode ser provocado por medicamentos ou até mesmo por estresse extremo. Porém, a causa mais comum de infarto são as placas de ateroma. As placas de ateroma são placas de gordura que, por motivos ainda não muito bem compreendidos, se formam dentro dos vasos sanguíneos de algumas pessoas. Essas placas podem ir obstruindo a passagem do sangue até o órgão, aos poucos e de maneira progressiva. Ou então, podem romper por algum motivo, como um pico hipertensivo, e formar um trombo que obstrui completamente a passagem do sangue de forma aguda, de forma imediata. Se o sangue não consegue chegar até o órgão, aquela parte do órgão que não está recebendo sangue começa então a morrer. Ou seja, quanto mais tempo a obstrução está lá, maior será a lesão do órgão. E quanto maior a área de um órgão é irrigada por aquele vaso sanguíneo que foi obstruído, maior é o potencial da lesão. Por que estou falando disso? Porque quando nós médicos fazemos a avaliação de um infarto, idealmente sempre tentamos buscar qual é a artéria que está sofrendo obstrução, porque isso muda drasticamente o que podemos esperar na evolução daquele paciente. Vamos tomar os infartos cardíacos do coração como exemplo. São três as principais artérias do nosso coração: a coronária esquerda, a coronária direita e a artéria circunflexa. A coronária esquerda leva sangue para a maior parte do coração, ou seja, obstruções nela têm o potencial de causar uma lesão grande, uma lesão com uma grande área de comprometimento. Um paciente que sobrevive a esse tipo de infarto tem maior probabilidade de desenvolver insuficiência cardíaca mais grave. Já a coronária direita, ela não irriga uma área tão grande, porém, ela é responsável por levar sangue para o átrio direito, que é uma parte do coração onde fica o nosso marca-passo natural, o nó sino atrial. Lesões nessa região são mais prováveis de causar arritmias, tanto no curto como no longo prazo. Por conta dessas diferenças, o manejo inicial e posterior de um infarto mudam bastante de acordo com a localização da obstrução, ou seja, qual artéria está sendo obstruída. Bem, e como os médicos interrompem um infarto? Existem algumas técnicas, mas todas se baseiam em um mesmo objetivo: desobstruir a artéria que está obstruída. Caso o hospital onde o atendimento inicial ocorra tenha uma sala de hemodinâmica, o médico vai realizar um procedimento cujo intuito é identificar quais as artérias estão obstruídas e, em seguida, desobstruí-las com o auxílio de um catéter. Esses procedimentos se chamam, respectivamente, de cateterismo e angioplastia. Outro procedimento que pode ser feito é a trombólise, que é a destruição do trombo que está obstruindo aquela artéria, usando uma classe de medicamentos chamadas de trombolíticos. Essas técnicas, gente, são muito importantes porque quando a desobstrução da artéria ocorre dentro da primeira hora, chamada de alguns autores, de hora de ouro, é possível salvar a pessoa sem absolutamente sequela nenhuma, na maioria dos casos. Agora, à medida que as horas vão passando, a tendência da lesão no órgão é se tornar cada vez maior e irreversível. Infelizmente, gente, aqui no Brasil ainda são pouquíssimos hospitais com equipe adequada, treinada adequadamente para realizar o manejo desses casos, tá? Então, assim, provavelmente algum de vocês já passou ou teve algum familiar que precisou passar por esse tipo de atendimento. E eu gostaria muito de saber como foi a experiência de vocês. Se puderem, se quiserem compartilhar, comentem aqui embaixo, tá? Eu vou gostar bastante de ter esse feedback de vocês. Bem, e o que fazer caso você suspeite estar passando por um infarto?
A primeira coisa, antes de tudo, é você ligar e chamar por ajuda. Chame quem ou o que você acha que seja mais capaz de te levar mais rápido possível e em segurança até um hospital. De preferência, um hospital que tenha sala de hemodinâmica. Em seguida, a segunda coisa que você vai fazer é mastigar e engolir 300 miligramas de aspirina, caso você não tenha alergia, obviamente, ou alguma outra contraindicação. Apesar da aspirina não conseguir dissolver diretamente o trombo, ela ajuda a evitar que o trombo formado piore ainda mais. Enquanto você espera por ajuda, lembre-se de ficar sentado em um local seguro, de modo que caso você desmaie, você não se machuque, né? E que possam facilmente te encontrar. Outra situação que quero falar com vocês é sobre os infartos ocultos. Em muitos casos de infarto confirmado, os sintomas apresentados não são aqueles clássicos, que é a dor na região do externo, com irradiação para braço, ombro esquerdo ou então a mandíbula. Muitas pessoas durante o infarto apresentam uma dor semelhante a gastrite ou esofagite. Algumas pessoas têm dor nas costas ou até mesmo dor nenhuma. Tá? Esses sintomas, que não são típicos, são mais comuns em pessoas com diabetes. Mas eles não ocorrem somente em pessoas que são diabéticas, tá? Pessoas que não têm diabetes também podem apresentar esses sintomas mais típicos na hora do infarto. A história normalmente é assim: a pessoa tem um desconforto, um incômodo forte depois de comer ou fazer algum exercício, vai levando com aquele incômodo por horas, às vezes até alguns dias, e depois o incômodo vai embora. Passa algum tempo e por algum motivo o médico pede um eletrocardiograma ou um ecocardiograma. E por meio desses exames se identificam algumas sequelas que normalmente estão relacionadas ao infarto. Geralmente a miocardiopatia dilatada, o tal do coração grande, ou os distúrbios de condução elétrica do coração, alguma arritmia. Quando o tecido cardíaco morre, o corpo substitui esse tecido morto por cartilagem. E o tempo que a eletricidade leva para atravessar essa cartilagem é diferente do tempo que leva para atravessar músculo. Essa diferença de tempo é perceptível no eletrocardiograma, se analisado por um médico treinado. Infelizmente, após alguns dias do infarto, não é mais possível estimar há quanto tempo exatamente aquele infarto aconteceu. Tá bom? Gente, isso é o que eu queria falar com vocês hoje. Se vocês gostaram do vídeo, deixem aqui o seu curtir, se inscrevam no canal para receber as nossas atualizações e se tiver alguma dúvida, deixa aqui no comentário que eu sempre respondo uma a uma. Tá legal? Tchau, tchau e até a próxima!